Fala galera, hoje é dia de Velho Logan. Rapidinho, antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou nas suas redes sociais, a todo mundo que assistiu, que curtiu o vídeo, que deu suas sugestões nos comentários. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Por favor, continuem se inscrevendo, principalmente no canal, no botão se inscrever aqui embaixo. Deixem o seu curtir, seu comentário, compartilhem nas suas redes sociais e muito obrigado. Velho Logan é uma HQ escrita por Mark Millar e desenhada pelo Steven McNiven no ano de 2008. E essa história tem rumores que ela está sendo usada principalmente na criação do personagem para o próximo filme do Wolverine, que vai ser no ano que vem, 2016. Teve um comentário do ator, do Hugh Jackman, falando que o próximo filme vai ser o último filme dele na pele do Wolverine, já que ele tá velho e faz muito tempo que ele tá fazendo esse papel. Então ele falou que nada melhor do que fazer um Velho Logan. Velho Logan mostra uma história do Wolverine que ele já não usa mais o nome de Wolverine, não usa mais as garras dele. Um Wolverine em um futuro pós-apocalíptico, onde os vilões ganharam as guerras e eles dominaram todos os Estados Unidos. É uma HQ extremamente violenta, então se você não gosta muito aí de sangue, de víscera, de cabeça rolando, nem tenta ler essa HQ. Se você tiver estômago fraco, você pode até passar mal, porque com certeza é uma das histórias mais violentas da Marvel. Resumindo a história, os Estados Unidos foram conquistados pelos vilões. Em todas as guerras aí que aconteceram, os vilões venceram e poucos heróis sobraram no mundo. Um deles foi o Logan, que é o Wolverine, que não usa mais esse nome de Wolverine. Ele não usa mais as suas garras, agora ele tem uma esposa e filhos. E é um fazendeiro que cuida da família. E um desses heróis que sobraram foi o Gavião Arqueiro, que chega para encontrar o Wolverine, o Logan. E ele oferece um trabalho de entrega de uma mercadoria no outro lado dos Estados Unidos. A versão que eu tenho aqui é da coleção da Salvat. É capa dura. Ela é bem grandinha até. A história é bem contada. Mas ela tem vários detalhes, então senta aí. Senta que lá vem a história. Só pra deixar claro, eu vou chamar o Wolverine de Logan, que é o nome dele, pra ficar mais fácil de explicar as coisas que estão acontecendo aí. Ele adotou somente o nome dele de Logan, ele não usa mais o nome de Wolverine por algumas coisas que aconteceram, vocês vão entender logo logo. Então pra não ter essa confusão, eu vou chamar ele só de Logan. A história começa mostrando ele velho, só que ao mesmo tempo ele tem algumas visões do passado, onde mostra que ele tá com a cabeça na linha do trem. E agora 50 anos depois que aconteceu a guerra onde os vilões ganharam, ele não aceita mais ser chamado de Wolverine, ele não arruma mais briga, ele não usa suas garras faz 50 anos, ele evita entrar em qualquer problema, em qualquer discussão, ele não machuca mais ninguém. Ele tem uma esposa e tem 2 filhos, e ele mora numa fazenda, só que essa fazenda é infértil, então ele não está conseguindo ter dinheiro para pagar o aluguel dessa fazenda. A terra onde ele vive é propriedade da gangue Hulk, que são netos do Hulk. E eles chegam para cobrar o aluguel, só que eles não têm dinheiro, eles estão passando por problemas financeiros. Então eles espancam o Logan e falam que no próximo mês eles vão chegar para cobrar em dobro. E ele tem que ter o dinheiro, senão vai ser pior para eles. Nesse mesmo dia, o Gavião Arqueiro chega e oferece um trabalho para o Logan, de fazer companhia para ele, que ele tem que entregar uma carga do outro lado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos agora é dividido em 4 partes, são 4 vilões principais que tem o território dos Estados Unidos. Eu vou deixar um mapa aí no vídeo para vocês verem como é feita a divisão do país agora. E o Gavião Arqueiro ele oferece esse trabalho porque agora ele é cego, ele não consegue ver o mapa, o caminho que eles vão fazer. Ele consegue até dirigir o carro, ele tem um poder como se fosse o poder do Demolidor. Ele não enxerga, mas ele meio que vê as coisas pela audição dele. Então ele oferece esse trabalho para o Logan e ele acaba aceitando, já que ele precisa desse dinheiro para pagar pelo menos o aluguel da fazenda onde ele mora. E eles partem então nessa viagem para chegar do outro lado dos Estados Unidos.
Durante toda a viagem, eles encontram muita cidade que está embaixo da areia, que está devastada, bem futuro pós-apocalíptico assim. E a gente descobre que essas cidades foram atacadas por tauperoides, que é um tipo de um ser vivo que vive embaixo da terra. Eles são como o Gavião Arqueiro, ele explica que eles são como se fosse o sistema imunológico do planeta. Então, quando o planeta começou a extrapolar de pessoas, de habitantes, esses tauperoides eles saíram e começaram a devastar cidades, a matar a gente para tentar controlar a quantidade de pessoas que existia no planeta. Durante a viagem, eles encontram uma gangue de motoqueiros, que é uma gangue dos motoqueiros fantasmas. Essa história não tem os heróis que a gente costuma conhecer, mas tem muita referência, como por exemplo dessa gangue, da gangue dos motoqueiros fantasmas, fazendo referência ao próprio motoqueiro fantasma. E quando eles encontram essa gangue, eles acabam apanhando muito. E o Gavião Arqueiro, ele percebe que o Logan realmente não vai usar as garras, ele não vai machucar ninguém. Ele fica muito nesse impasse de ele não tá ali para brigar, ele tá ali só para ganhar o dinheiro dele, para poder voltar para a vida pacata que ele tinha com a família dele. O Gavião Arqueiro acaba ficando bravo com essa situação, porque ele apanhou muito também e o Logan não fez nada. Então o Logan explica para ele o que aconteceu, por que ele mudou, porque ele teve essa mudança de personalidade dele. E aí vem a melhor parte, onde o Logan ele explica tudo o que aconteceu no passado, porque ele tem esse tipo de atitude hoje em dia. Ele conta que um dia, na mansão Xavier, onde viviam todos os X-Men, a mansão foi atacada por vários vilões e ele começa a procurar todos os X-Men e ele não acha nenhum, ele não acha ninguém, só vilões. E ele começa a pensar que os vilões possam ter feito alguma coisa aí, matado os amigos dele, alguma coisa do tipo. E ele começa a ficar furioso. Ele começa a matar todo mundo, todos os vilões. Ele começa a dilacerar, arrancar a cabeça, cortar tudo fora. E quando ele mata o último deles, aparece um vilão, que é o Mistério. E ele conta que ele tem a capacidade de criar ilusões. E que ele criou a ilusão na cabeça do Logan, na cabeça do Wolverine, de que todos os amigos dele, na verdade, eram os inimigos. Então quando ele cai em si, ele percebe que ele não matou os vilões, ele matou todos os amigos dele, ele matou todos os X-Men que moravam naquela mansão. Depois disso ele tenta se matar, só que o Wolverine ele é imortal, então ele não consegue se matar, ele não consegue morrer. Ele vai até uma linha de trem e ele coloca a cabeça para esperar o trem passar por cima e ele é decapitado. Só que ele é imortal, ele tem o poder de cura, de recuperação, então ele não morre. Só que ele fala que a partir daquele ponto o Wolverine morreu e sobrou só o Logan, que é uma outra pessoa completamente diferente. E por isso ele nunca mais usou as garras dele para machucar ninguém. Voltando para o tempo atual, para a viagem junto com o Gavião Arqueiro, ele acaba contando que o Gavião Arqueiro acaba contando que ele tem uma filha com a filha mais nova do Peter Parker, que era o Homem-Aranha. E ele acaba descobrindo que a filha dele fez uma equipe para ir atrás do Rei do Crime, que é um dos vilões que controlam uma das partes dos Estados Unidos agora. Só que ela foi sequestrada por ele. E agora ele vai lá para tentar salvar a filha dele. Só que quando ele chega junto com o Logan para salvar ela, e eles acabam salvando, eles conseguem libertar ela. Ela acaba matando o Rei do Crime, ela consegue matar ele. Só que ela se vira contra o próprio pai e ela fala que na verdade ela não queria libertar aquela área. Ela não queria libertar os Estados Unidos ou nada do tipo. Na verdade ela queria aquele território para ela. Ela queria virar a nova Rei do Crime. E ela ataca o Gavião para tentar matar ele. Só que no último momento aí o Logan consegue salvar ele. E eles conseguem escapar. E aí nessa fuga eles passam por um monte de problemas, um monte de vilões e indo atrás deles, de gangues, eles passam até por um dinossauro que foi manipulado pelo Venom, e aí eles conseguem escapar também. Durante todo esse caminho, o Gavião Arqueiro ele é as mãos, ele é o cara que mata, que atira flecha e mata os inimigos, as gangues,
E o Wolverine é os olhos, porque ele não ataca ninguém, ele não machuca ninguém. Mas ele vai guiando, ele salva o Gavião Arqueiro. E eles acabam criando um laço de irmandade, de amizade mesmo. E eles chegam até o destino deles, que é a capital, para entregar a encomenda que o Gavião Arqueiro tinha que transportar. E só nesse momento o Wolverine descobre o que era a carga. E são 99 cápsulas do Super Soro, que é o mesmo Super Soro que criou o Capitão América, que deu super força, velocidade e tudo mais. O Gavião Arqueiro então ele entrega essa carga pro cara que contratou ele, na esperança que eles criassem uma aliança rebelde para se rebelar contra esses vilões que tomaram o país, para deixar o país livre de novo, como era antigamente, e se virar contra o atual presidente dos Estados Unidos, que é o Caveira Vermelha. Só que o problema é que eles foram traídos, porque esse cara que contratou o Gavião para fazer esse transporte, para entregar essas cápsulas, na verdade ele trabalha para o Caveira Vermelha. E eles começam a metralhar o Wolverine, e esse cara, ele dá um tiro na cabeça do Gavião, e o Gavião cai morto. Eles acham que os dois estão mortos então, e levam os corpos pro Caveira Vermelha junto com o Super Soro e o dinheiro do pagamento da entrega, né? E o Caveira Vermelha, ele tá numa sala de troféus dele lá, onde ele tem a roupa do Capitão América, a roupa do Homem de Ferro, ele tem várias coisas assim, como se fossem os troféus pessoais dele, de quando ele matou os heróis, de quando aconteceu a guerra e eles ganharam. Só que aí, com os dois corpos lá, o Wolverine tem um poder de regeneração muito forte, muito poderoso. Então ele, na verdade, ele não estava morto. E ele se levanta e ele tá tão cabreiro com isso que aconteceu, de tudo que eles passaram na viagem, para chegar até o destino e ser traído. Ele não ia ter o pagamento dele que ele queria para salvar a família dele. E além de tudo, o cara que virou quase o irmão dele foi morto na frente dele praticamente. O Logan consegue nocautear os capangas do Caveira Vermelha. E aí começa uma batalha então entre o Logan e o Caveira Vermelha. E no final da batalha, por tudo que ele passou, por tudo que o Logan teve que suportar até esse momento, ele acaba matando o Caveira Vermelha. Ele decapita o Caveira com o próprio escudo do Capitão América. Ele já tá tão cabreiro com essa situação. Ele pega a roupa do Homem de Ferro que está nessa sala, pega a maleta de dinheiro e ele sai voando com a armadura. E todo esse caminho que eles demoraram 15 dias para fazer, ele faz de volta, voando com a armadura do Homem de Ferro. E ele chega em 36 horas no território lá na casa dele. Só que a hora que ele chega na casa dele, ele encontra o vizinho deles. E ele fala que ele voltou com o dinheiro e tudo mais. E o vizinho acaba contando que a Gangue Hulk voltou antes do previsto para buscar o dinheiro, só que ele não estava lá e a família dele não tinha o dinheiro, e a Gangue Hulk se cansou de esperar e eles acabaram matando toda a família do Logan, a esposa e os 2 filhos. Ele então se enfurece e ele fala agora para não chamar mais ele de Logan, que o nome dele é Wolverine, e ele vai atrás do Hulk agora para tirar limpo essa história. O Wolverine mata toda a família do Hulk, os netos, os filhos e tudo mais. E ele chega numa caverna e encontra o Bruce Banner, que é o Hulk original. E ele revela que a radiação gama, que foi a radiação que tornou ele como Hulk, isso daí começou a afetar a mente dele, a corroer a cabeça dele, e ele acabou enlouquecendo. Por isso que agora ele é um vilão. O Hulk, que antigamente era um herói, depois de tanto tempo com essa radiação corroendo a cabeça dele, ele virou um vilão, por isso que ele comanda um pedaço dos Estados Unidos. Ele teve filhos com a prima dele, que é a mulher Hulk, e é por isso que existem as gangues do Hulk espalhadas por esses territórios. Eles começam uma batalha então, o Wolverine furioso, o Hulk do outro lado, super poderoso, e o Hulk ganha essa batalha. Só que depois que ele derrota o Wolverine, ele come o Wolverine. Só que um tempo depois disso, o Hulk, ele começa a se queixar de dor de estômago, e por causa do poder de cura do Wolverine, ele se regenera dentro da barriga dele e ele sai dilacerando o Hulk de dentro para fora. De toda essa matança, o único sobrevivente da gangue Hulk foi um bebê, que inclusive o nome do bebê é Bruce também. E o Wolverine pega esse bebê e leva junto com ele. O Wolverine então se vingou da morte da família dele. Ele volta, presta as homenagens para a família, enterra os corpos e ele comenta que agora ele já não tem mais nada para perder. Ele já perdeu tudo que ele tinha, então agora ele vai tentar
construir uma nova equipe para tentar salvar os Estados Unidos. E ele fala que, por ironia, o primeiro convocado dessa equipe é o bebê Hulk. E aí com isso então ele parte para uma jornada e acaba dessa forma a história. Na minha opinião, essa história é uma história magnífica. Todo esse caminho que eles fazem por todos os Estados Unidos lembra bastante o filme Mad Max. É bem pós-apocalíptico, muita areia, gangue, esse tipo de coisa assim, bem maluca mesmo. É uma história bem dramática, bem tocante por tudo que o Wolverine sofreu, tudo que aconteceu na vida dele e continua acontecendo, inclusive nessa jornada. É bastante sangrenta, bastante explícita, mostra a cabeça voando, sangue jorrando. É bem pesado assim, mas para quem gosta, é um ponto muito positivo. A viagem é muito interessante, todo esse caminho que eles fazem tem muita referência a outros heróis, como por exemplo, o lugar onde o martelo do Thor caiu, que está lá até hoje, o Ultron, que agora é um cidadão comum, o esqueleto gigante do Homem-Formiga, e muita referência assim que para quem conhece é muito legal. Para quem não conhece, a história vai entender completamente sem problema nenhum. Só vai perder uma referência ou outra, alguma história antiga, algum outro herói, mas nada que vai comprometer a leitura. Vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo um link para vocês lerem essa história em formato digital, se vocês quiserem. Bom galera, então é isso. Muito obrigado de novo. Clica no botão se inscrever aqui embaixo, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha nas suas redes sociais. Curta o vídeo. Deixe os comentários do que vocês mais querem ver. E até mais.